Ética, integridade e transparência são valores que dizem respeito a todos nós. Eles são fundamentais para direcionar posturas e ações em nosso dia a dia, seja no âmbito profissional, seja na vida pessoal. E é exatamente por isso que queremos dividir com vocês nossa política sobre conformidade com atuação ética, íntegra e transparente. Para começar, devemos lembrar que é responsabilidade de todos os integrantes da empresa colocar em prática, respeitar, divulgar e fiscalizar o cumprimento das normas e diretrizes dessa política. E mais que isso, trata-se de um compromisso que temos que ter. Nosso compromisso. Cada um de nós é um representante da empresa. Isso significa que você é responsável pela imagem, reputação, impactos e resultados da empresa. O que vamos conhecer aqui é o padrão de conduta para ser seguido por todos os líderes e integrantes, independente do nível hierárquico. E devemos expandir essa visão para prestadores de serviços, clientes, parceiros e fornecedores. Se houver dúvidas sobre como conduzir suas atividades, antes de agir, sempre faça algumas perguntas. Minha conduta permitirá que nossos acionistas ou clientes mantenham a confiança na empresa? Minha conduta está de acordo com o que a minha empresa espera? Eu ficaria orgulhoso em contar para minha família e amigos que fui responsável por determinada ação? Eu me sentiria confortável se minha conduta fosse divulgada publicamente? Reflita. Tudo que não puder contar como fez, não o faça. A responsabilidade dos integrantes. Todos temos o mesmo papel. Devemos ser intolerantes com práticas que desrespeitem essa política. Em nosso dia a dia, precisamos agir sempre com ética e integridade e atuar em conformidade com leis, normas e diretrizes da empresa. Isso inclui adotarmos medidas necessárias diante de irregularidades praticadas por outras pessoas. Mais do que isso, precisamos ser exemplos. Aqui, alegar desconhecimento é inaceitável. Nosso ambiente de trabalho. É possível construir um ambiente de trabalho saudável e agradável. Independente da posição hierárquica, cargo ou função, esperamos que as relações entre nossos integrantes sejam baseadas em cordialidade, confiança, respeito, conduta honesta e conduta digna. Insinuações, boatos, piadas ou qualquer atitude que gere situações constrangedoras são inaceitáveis, principalmente se relacionadas à raça, estado civil, idade, lugar de origem, sexo, orientação sexual, religião e deficiência. A diversidade no ambiente de trabalho contribui para a inovação e criatividade. Outro ponto importante: não admitimos qualquer tipo de assédio. Serão punidos também tratamentos de hostilidade e qualquer intromissão na vida privada das pessoas. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Sobre bebidas alcoólicas e drogas no ambiente de trabalho. Não é permitida a entrada nas instalações da empresa de pessoas em estado de embriaguez, pessoas sob influência de substâncias que alterem seu comportamento ou que possam afetar a segurança e as atividades de outros. O papel do líder. Os líderes têm importante papel na disseminação e no cumprimento dos compromissos aqui firmados. Eles devem ser exemplo concreto de atuação em conformidade com a política. Não se admite o uso da posição do líder para solicitar favores ou serviços pessoais aos liderados. Da mesma maneira, não aceitamos que o líder solicite ao seu liderado alguma ação conflitante com as leis e regulamentos vigentes. E quando surgem oportunidades na empresa, como identificação, contratação, atribuição de responsabilidades, cursos, avaliação de desempenho, definição de remuneração e benefícios, devem ser definidos exclusivamente pelos requisitos, necessidades, resultados de trabalho, méritos, qualificações pessoais e profissionais e pelo potencial. Aqui, todos têm chances iguais de desenvolvimento pessoal. Então, se você é líder, dê chance a todos. Evite direcionar uma oportunidade sempre para um único integrante. Selecione os integrantes por critérios técnicos objetivos e claros, sem favoritismo jamais. Condições de trabalho.
As condições de trabalho para todos são de extrema importância e atenção. Não são permitidos nenhum tipo de trabalho forçado ou em condições similares, trabalho infantil, exploração sexual e tráfico de pessoas. É de responsabilidade da empresa também verificar se o terceiro contratado tem práticas que respeitam os direitos humanos e leis. Portanto, muita atenção! Todos devem conhecer e cumprir os requisitos relacionados à segurança no trabalho, proteção ambiental e saúde. Os bens da empresa. Zelar pelos bens da empresa ajuda a construir um ambiente de trabalho onde segurança e confiança estão presentes. Cabe aos integrantes conservar e proteger informações, instalações e equipamentos, computadores e programas de computador, e-mail e acesso à internet, impressoras, telefones, material de escritório, nome e marca da empresa. Lembre-se, o acesso ao e-mail e outros meios eletrônicos corporativos não é particular e está sujeito à supervisão da empresa. Já o acesso à internet, uso do telefone, e-mails, softwares, equipamentos e outros bens devem ser restritos à atividade profissional. O uso dos computadores e internet para uso pessoal são apenas permitidos em caso de pagamento de contas, acesso a jornais e sites de faculdade e consulta de exames médicos, desde que seja adequado, ocasional e não atrapalhe o desempenho no trabalho. Vídeos, jogos, pornografias e redes sociais são proibidos. Não desperdice os recursos utilizando de forma desmedida e desproporcional na realização de alguma atividade. É proibida a apropriação indevida de recursos corporativos. E não é permitida a transmissão e acesso a conteúdo inadequado na internet, como correntes, propagandas político-partidárias e pornografias. Proteja os bens da empresa com os mesmos cuidados que tem com os seus bens. Registros adequados. Todos os registros da empresa devem ser mantidos com exatidão, pois servem de base para ações preventivas e corretivas e tomada de decisões e de investimentos. Por esse motivo, a legislação, as normas e os princípios contábeis comumente aceitos devem ser rigorosamente seguidos. Registros e relatórios íntegros, precisos, completos e consistentes devem ser gerados. Manter fidedignidade e transparência da contabilidade das empresas é fundamental. Os registros devem ser mantidos no ambiente de trabalho ou em locais apropriados. Não leve documentos corporativos para a sua casa. É proibida a destruição de registros da empresa que possam prejudicar processos legais ou investigativos. Também deve ser respeitada a privacidade de clientes e fornecedores, mantendo em sigilo seus cadastros, informações, operações e serviços contratados. Alguns cuidados que você deve ter com informações sigilosas da empresa. Assuntos estratégicos, como dados financeiros, operacionais e legais, devem ser mantidos sob sigilo, seja do público interno ou do público externo. É sempre bom verificar se as informações que serão faladas em apresentações já são públicas. Lembre-se, não são permitidos comentários sobre resultados financeiros da empresa antes de se tornarem públicos, sobre processo de fusão, aquisição e venda, sobre novas parcerias antes de se tornarem públicas. Relações com os clientes. Servimos nossos clientes com qualidade, produtividade e inovação, sem nunca abrir mão de nossa integridade. Satisfazer o cliente é fundamental, mas acima de qualquer coisa, devemos respeitar as leis e regulamentos de onde atuamos. Por isso, é proibido prometer, dar, oferecer, induzir, diretamente por você ou por outra pessoa, qualquer tipo de vantagem indevida para funcionários ou pessoas que representem seus clientes, tais como dinheiro, comissões, presentes, entretenimento, serviços e favores diversos. Nada disso pode influenciar, assegurar ou servir de recompensa por uma decisão de interesse da empresa. Relações com acionistas. A nossa relação com acionistas deve ter como base uma comunicação precisa e completa, transparente e oportuna. As informações devem permitir acompanhar o desempenho e as tendências da empresa, especialmente aquelas que impactam os resultados tangíveis e intangíveis. Nunca esqueça, estamos na era da transparência. Contratações de terceiros.
É importante que você saiba que a empresa contratante é responsável perante a lei por todas as ações realizadas por terceiros, ou seja, qualquer pessoa ou fornecedor que atue em nome da empresa. Com isso, é preciso ter extremo cuidado na seleção e contratação do fornecedor de produtos ou prestador de serviços. Avalie sempre a competência, qualidade, capacidade de cumprimento de prazo, preço, estabilidade financeira e reputação. Não se esqueça de avaliar se é necessário realizar uma apuração detalhada antes de contratar. Você não deve contratar empresas das quais você ou algum parente próximo seja sócio ou tenha alguma influência significativa. É considerado um parente próximo: filhos, enteados, pais, padrasto e madrasta, cônjuge, irmãos, sogros, genro, nora, cunhados e companheiros. A concorrência. Nossa empresa atua em respeito à concorrência leal. Por isso, prezamos sempre pelo ambiente competitivo, seja em concorrências públicas ou privadas. Não devem ser feitos comentários que possam afetar a imagem de concorrentes ou de alguma forma prejudicá-los. As decisões empresariais devem ser tomadas de forma independente. Não é permitido qualquer tipo de acordo com concorrentes para limitar a concorrência, prejudicar concorrentes e boicotar clientes e fornecedores. E nunca devem ser compartilhadas com concorrentes informações concorrencialmente sensíveis ou relacionadas às estratégias da empresa. Combate à corrupção. Este é um dos temas de grande importância em nossa política. O combate à intolerância à corrupção é um dever que todos os integrantes e líderes têm. Atue contra qualquer tipo de corrupção, inclusive no setor privado, extorsão e suborno. Tenha sempre uma atitude proativa. Não finja que não viu. Não finja que não ouviu. Não se cale. Não se omita ao ver algo errado. Lembre-se sempre: o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. É importante que todos os integrantes que atuem direta ou indiretamente no interesse ou benefícios da empresa saibam que estão proibidos de oferecer, prometer, dar ou autorizar qualquer tipo de vantagem indevida ou qualquer coisa de valor para qualquer pessoa, especialmente agentes públicos ou terceiros a eles relacionados com o objetivo de influenciar decisões em favor da empresa. Oferecer, prometer, efetuar ou aceitar pagamentos de facilitação. Solicitar ou aceitar suborno. Realizar pagamento como consequência de ameaças, chantagem, extorsão e aliciamento, exceto nas hipóteses em que a vida ou a segurança do integrante esteja em risco. Financiar, custear ou patrocinar a prática de atos ilícitos. Manipular ou fraudar licitações ou contratos administrativos. Utilizar o intermédio de alguém para dissimular ou ocultar sua identidade e reais interesses visando a prática de atos ilícitos. Dificultar atividades de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos ou intervir em sua atuação. Sua atitude faz a diferença. Contribua para a mudança que você quer ver. Contribuições políticas. Não adotamos nenhuma posição político-partidária. Sendo assim, estão proibidos prometer, oferecer, autorizar ou dar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de contribuição política para partidos políticos ou candidatos a cargos públicos. Isso significa que é proibido usar recursos da empresa ou em nome da empresa. Por exemplo, disponibilizar meio de transporte para suas equipes, oferecendo espaços para reuniões relacionadas à campanha eleitoral, pagar gráficas para a impressão de material de divulgação de partidos e seus candidatos. Apoiamos que nossos integrantes exerçam sua cidadania e seu direito político, sem vincular o nome da empresa ou utilizar recursos empresariais, inclusive tempo ou infraestrutura. Deixe claro que o ponto de vista e suas iniciativas são feitas em caráter individual e particular e não representam a empresa. Relações com agentes públicos. A relação com agentes públicos merece todo o cuidado. Jamais ceda a pedidos irregulares dos agentes. Seja sempre claro e objetivo na forma de se comunicar e de se posicionar para não dar margem de entendimentos e interpretações equivocadas. Toda reunião com um agente público deve ser feita por meio de uma solicitação formal, com um assunto a ser tratado e quem comparecerá.
É obrigatória a presença de no mínimo 2 integrantes. Relação com terceiros. A mesma postura que temos com agentes públicos deve se repetir em relação a terceiros. Saiba que, em certas situações, a empresa e seus integrantes podem ser responsabilizados por atos inadequados feitos por um terceiro, mesmo que não tenham conhecimento. Dessa maneira, é proibida a utilização de um prestador de serviços independente, agente, consultor, corretor, intermediário, representante comercial, distribuidor ou qualquer outro profissional para a realização de qualquer ato ilícito ou inapropriado, incluindo pagar ou oferecer propina. Prevenção à lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro ou qualquer outra forma de disfarçar a origem de recursos ilegais estão extremamente proibidas nas relações e ações da empresa. Atitudes como estas facilitam e financiam atitudes criminais, como suborno e fraude, fazendo com que elas pareçam legítimas. Por isso, é preciso sempre ter cuidado ao contratar ou relacionar com terceiros dos quais não temos conhecimento do histórico ou reputação. Brindes, presentes, entretenimento e hospitalidade. A troca de brindes, presentes, entretenimento e afins devem ser desencorajadas. Não pode ser usada para presentear, retribuir ou prestar satisfação de um relacionamento pessoal. Também não pode ter o intuito de exercer influência sobre alguém, criar ou parecer criar qualquer tipo de obrigação ou expectativa em qualquer pessoa. Além disso, oferecer brindes, presentes, entretenimento e hospitalidades a agentes públicos pode trazer sérias consequências à empresa. Por isso, em nossa política e legislação, existem regras para oferecer e receber qualquer tipo de cortesia. Então, consulte sempre as orientações sobre o tema. Conheça algumas regras. A política da empresa de quem vai receber permite esta iniciativa. Não devemos ser solicitados ou exigidos por integrantes ou parentes próximos. A despesa tem valor razoável, é compatível com padrões corporativos. A despesa foi devidamente aprovada e respeita as leis e os costumes locais do destinatário. Não é em dinheiro ou equivalentes de qualquer valor. O presente ou entretenimento não tem conotação sexual, não se relaciona com drogas ou qualquer tipo de item ou atividade ilegal. Conflito de interesses. Fique atento em suas responsabilidades profissionais ou ações pessoais para que não haja ou pareça existir conflitos de interesse. Um conflito de interesse é quando seu interesse particular ou de um parente próximo interfere em sua capacidade de julgar de forma isenta, ou que seu interesse pessoal interfira nos interesses da empresa. Por exemplo, aceitar favor em troca de recompensa ou manter relações comerciais privadas com parceiros, nas quais obtenha privilégio em razão de sua posição na empresa. Ações disciplinares. Lembre-se, se você violar este compromisso, descumprir a lei, políticas ou procedimento da empresa, permitir que um integrante da sua equipe descumpra, ou ter conhecimento de qualquer violação e deixar de reportá-la, você está sujeito à ação disciplinar adequada ou até mesmo à demissão. É proibida qualquer tentativa de prevenir, obstruir ou dissuadir os integrantes em seus esforços para informar o que acredita ser uma violação deste compromisso. Dependendo da natureza da violação, também será avaliada a obrigatoriedade ou conveniência de informar autoridades ou terceiros, o que poderá resultar em outras sanções. Dúvidas. Caso surjam dúvidas sobre qual conduta ser adotada, não se retraia. Caso tenha conhecimento ou suspeita de alguma violação ou seus desdobramentos, não se omita. Você pode acessar o responsável pela conformidade, seu líder, o líder de seu líder ou o líder empresarial da sua empresa. Se preferir, use o nosso canal de ética, via telefone ou site. Ele pode ser utilizado em caso de qualquer desconforto sobre o ocorrido ou caso não queira se identificar. Todos os relatos serão analisados, regidos por confidencialidade e independência, garantindo o anonimato dos relatores. Não basta ler a política. Reflita sobre ela. Use-a. Silenciar pode ser o caminho mais fácil, mas pode aumentar o dano potencial. Você, inclusive, pode ser responsabilizado. Relembrando o nosso compromisso. Este é o nosso compromisso que deve ser cumprido por todos. Combater e não tolerar a corrupção em quaisquer de suas formas, inclusive extorsão e suborno.
Dizer não com firmeza e determinação à oportunidade de negócio que conflitem com este compromisso. Adotar princípios éticos, íntegros e transparentes no relacionamento com agentes públicos e privados. Jamais invocar condições culturais ou usuais de mercado como justificativa para ações indevidas. Assegurar transparência nas informações sobre a empresa, que devem ser precisas, abrangentes e acessíveis e divulgadas de forma regular. Ter consciência de que desvios de conduta, seja por ação, omissão ou complacência, agridem a sociedade, ferem as leis e destroem a imagem da empresa e de seus acionistas. Garantir na empresa e em toda a cadeia de valor dos negócios a prática do sistema de conformidade sempre atualizado com as melhores referências. Contribuir individual e coletivamente para mudanças necessárias nos mercados e nos ambientes onde possa haver indução a desvios de conduta. Incorporar nos programas de ação dos integrantes avaliação de desempenho no cumprimento do sistema de conformidade. Ter convicção de que este compromisso nos manterá no rumo da sobrevivência, crescimento e perpetuidade. Política sobre conformidade com atuação ética, íntegra e transparente. Todos precisamos saber, todos precisamos conversar, todos precisamos cumprir, todos precisamos usá-la para transformar nosso dia a dia.